Caros amigos, meu nome é Ravi Peixoto. Estou muito feliz de estar aqui participando desse congresso, que foi uma ideia muito interessante. Então, eu tenho mestrado pela Faculdade de Direito do Recife e sou procurador do município de João Pessoa. Fui convidado pela Ana Paula para participar desse evento. Fiquei muito feliz pelo convite e, a pedido, eu fiquei responsável pela parte geral do direito probatório. Então, veremos aqui as principais novidades que o novo Código de Processo Civil trouxe em relação justamente a esse tema das provas. Então, primeiro, se a gente for tentar falar sobre o direito probatório, nós vamos perceber que até o tema, até a prova, o conceito de prova, ele é multifacetado, não é algo que tenha um conceito único. Então, a prova, até o professor Marcelo Lima Guerra menciona que prova é visto como, ora como atividade, ora como meio, os meios de prova, prova testemunhal, a prova pericial, a prova documental, ora como resultado, o convencimento do juiz, o raciocínio dele. Então, a depender da doutrina, você pode encontrar um sem número de conceitos diferentes apenas para esse termo, o termo prova. Então, até o termo prova já é multifacetado. E o novo CPC, na parte geral, ele tentou estabelecer algumas alterações em relação ao que tínhamos no Código de 1973. O primeiro artigo que abre essa parte é o artigo 369, que seria o equivalente ao artigo 332 do CPC de 73. E basicamente esse artigo ele abre a possibilidade de utilização de todos os meios legais e também dos moralmente legítimos para que haja influência na convicção do magistrado. Então, há uma ampla abertura para usar de vários meios, sejam eles típicos ou atípicos. E até, se vocês forem ver na parte específica do direito probatório, houve até a inclusão de novos meios probatórios que se tornaram típicos, porque a prova emprestada ela era admitida, mas era típica, e agora o novo CPC a incluiu, tratando diretamente dela. Temos também a questão da ata notarial, que foi incluída expressamente e regulada no novo código. Então, o novo CPC ele traz mais alguns meios típicos, mas se for encontrado alguma forma atípica de provar, exceto se houver alguma inconstitucionalidade, alguma ilegalidade, não há problema, ela pode sim ser devidamente utilizada. Então, o outro tema, e aí o CPC tentou fazer uma mudança talvez um pouco maior com relação ao anterior, ao CPC de 1973, que é em relação ao tema da convicção probatória. Porque no anterior CPC, no CPC de 73, o artigo, ele mencionava, no artigo 131, que o juiz poderia apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegado pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que formaram o seu convencimento. Então, quando a gente vai ver o CPC 73, ele falava numa livre convicção do magistrado. E, infelizmente, é muito comum na atualidade que o juiz ele acabe analisando a questão das provas de uma forma muito subjetiva. Então é como se essa ideia de convencimento ela fosse voltada tão somente para o juiz, para uma questão meramente subjetiva. Não seria algo de caráter mais objetivo tentar ver se os fatos estão provados de forma objetiva, mas havia uma abertura para a subjetividade muito grande. E, por exemplo, o professor Lênin Streck, ele foi muito... ele elogiou bastante o novo código,
porque no artigo 371 do novo CPC há menção de que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Então, teríamos, em tese, tentado superar o chamado livre convencimento motivado, que por mais que se pudesse já sempre defender que livre convencimento motivado nunca tenha podido significar que o juiz decidiria da forma que ele quisesse, mas ele dava uma abertura maior para a subjetividade do juiz, o que era algo ruim, porque ainda é muito comum que o juiz pegasse a prova que ele decidisse, que ele quisesse usar, já tivesse se convencido da posição de uma das partes, ele apenas analisava as provas que a ele fossem interessantes. E como no direito brasileiro não houve muitos estudos sobre a parte geral do direito probatório, sobre o convencimento do juiz, ficava sempre naquela, o livre convencimento e ponto, não íamos à frente. A doutrina a estrangeira, o professor Jorge Ferrer Beltrán, ele já sempre foca no aspecto mais objetivo do convencimento judicial, porque precisamos sair de um convencimento subjetivo do juiz para um modelo em que nós analisamos a existência de elementos de corroboração suficiente para comprovar uma ou outra versão que tentou ser demonstrada por uma das partes. Então essa é uma mudança muito relevante, que o novo CPC, por ter apenas uma palavra, que é a ideia do juiz analisar de forma livre, ele pode trazer uma grande mudança para a prática. Então o juiz, ele, em tese, deixa de focar só no que ele acha para analisar se existem elementos de corroboração suficiente para provar uma ou outra versão alegada pelas partes quanto aos fatos. Isso também muda o juízo de admissibilidade das provas, porque muitas vezes o juiz dizia não admito a prova X, a produção da prova X, porque me considero que estou convencido. Mas não, além do fato de que quanto mais elementos, mais adequada deve ser a decisão, ele também tem que pensar nos outros juízes que vão atuar no tribunal. Então não cabe a ele sair indeferindo porque ele está convencido de uma ou outra versão, até porque uma nova prova pode alterar o convencimento do magistrado em relação a um ou outro fato. Um outro detalhe é que vocês verão durante esse congresso, o CPC 2015 ele teve grande preocupação em analisar a fundamentação do juiz quanto às questões jurídicas. Mas em relação às questões fáticas, o artigo 489, parágrafo 1º, ele não detalha muito, ele não menciona a parte de direito probatório. Ele foca tão somente na fundamentação jurídica. Então, o juiz não pode decidir fazendo uma mera paráfrase da lei. Então, quando vai aplicar um precedente, ele tem que explicar porque está aplicando aquele precedente e não o outro. Mas não se falou nada sobre os fatos. E em muitos casos, é muito mais importante a questão fática do que a questão jurídica. Então, se a gente está discutindo uma questão de responsabilidade civil subjetiva, pode ser que em relação à questão jurídica não tenha muita discussão. A grande discussão pode vir a ser se houve ou não culpa, se houve ou não dolo naquele caso. E como é que eu vou provar isso ou não? Eu vou provar isso ou não por meio dos fatos. Então, muitas vezes, o julgamento dos fatos naquele processo é muito mais importante do que a análise das questões jurídicas. Um outro apontamento ainda em relação a esse artigo 371 é, embora esse artigo fale que as provas servem para influir na convicção do juiz, as provas elas também servem para as partes também, para quem vai fazer uso da parte, até por uma questão de estratégia processual, porque, por exemplo, e a gente vai chegar a ver a ação autônoma de prova. Então eu posso entrar com um processo anterior
só para produzir de forma antecipada uma prova. E às vezes aquela prova vai servir para mim, para eventualmente tentar uma autocomposição com outra parte, para eu saber se vou ou não entrar com litígio. Então, a prova não serve tão somente ao juiz, ela serve também para a parte. Então, ainda tocando um pouquinho na parte de fundamentação probatória, não por acaso foi elaborado um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é o 551, que diz que aplica-se o disposto no 489, parágrafo 1º, também em relação às questões fáticas da demanda. Então, esse 489, parágrafo 1º, que ele foi feito para a fundamentação jurídica, das questões jurídicas, ele também deve ser aplicado às questões fáticas. Então, esse 489, parágrafo 1º, ele vai dizer o que é uma decisão não fundamentada. Então, um deles, talvez seja um dos mais importantes, é o de que o juiz ele tem que enfrentar todos os argumentos desenvolvidos naquele processo capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão. Então, o que é que isso pode significar para as questões fáticas? É a ideia de que o juiz, para ele acolher um determinado fundamentação narrativa fática de uma parte, ele pode só utilizar uma das provas que lhe convenceu. Mas, no entanto, ele tem que analisar o porquê de não ter se convencido de todas as outras provas produzidas pela outra parte. Então, ele tem que sempre refutar os argumentos, as provas produzidas pela outra parte, para ele conseguir dizer o porquê de não ter se convencido pela outra visão apresentada pela parte. Então, esse 489, para se aplicar a questões probatórias, é algo muito importante. E um outro pequeno detalhe, até para vocês entenderem por que eu falei desse tal desses enunciados, é que esse FPPC, ele é uma reunião de processualistas do Brasil todo, que vem sendo realizada há alguns anos, com o objetivo de produzir enunciados probatórios que auxiliem no entendimento do novo Código de Processo Civil. Claro que eles não significam um fechamento de discussão doutrinária, eles obviamente que não vão vincular ao judiciário, mas eles são um caminho. Mas nada impede que eles possam no futuro vir a ser alterados, que a doutrina vá debater em relação a eles. Mas eles são, eu poderia dizer que eles são um ponto de partida para a interpretação do novo Código de Processo Civil. Então, a ideia aí é que, muito embora o 489, parágrafo 1º não tenha sido produzido para o debate sobre as questões probatórias, mas ele também deve ser aplicado para a fundamentação na esfera probatória. Um outro tema que sofreu grande alteração no novo CPC é relativo ao ônus da prova. Então, o ônus da prova, ele é tido como um ônus imperfeito. E o que é que significa um ônus imperfeito? Um ônus perfeito é, por exemplo, o ônus de de recolher as custas de um recurso. Então, se eu não recolho as custas de um recurso, o que acontece? Meu recurso é deserto, ele não vai ser conhecido. A consequência de eu não cumprir com aquele ônus que é voltado ao meu próprio interesse, eu vou cumprir o ônus para satisfazer o meu próprio interesse. Se eu não cumprir com o ônus perfeito, por consequência, eu não vou ter o meu recurso conhecido. O ônus da prova, não. Pode ser que eu não tenha me desincumbido do meu ônus da prova, mas o juiz, ele pode ter produzido alguma prova de ofício, ou mesmo a outra parte ter trazido um elemento probatório que conseguiu convencer o magistrado da minha versão. Então, eu posso não ter me desincumbido do meu ônus da prova, mas mesmo assim ser vitorioso na demanda. Então, falando um pouquinho sobre a dimensão objetiva e subjetiva, eu falo isso
para poder introduzir algumas novidades daqui a pouco, vocês vão entender melhor o porquê disso. A dimensão objetiva da prova, ela está voltada a atuar quando o juiz vai julgar, que é uma forma de impedir o non liquid. Porque pode ser que o juiz chegue ao fim do processo e diga: meu Deus, eu não sei quem tem razão. Nem o réu e nem o autor trouxeram provas suficientes para me convencer da versão deles. Mas ele vai ter que julgar. E aí ele vai usar a dimensão objetiva do ônus da prova. Ele vai ver a quem cabia o ônus da prova de tal fato e vai ver a quem vai sofrer com a consequência da não desincumbência daquele ônus. Então, digamos que autor e réu não trouxeram prova suficiente para convencer o juiz. Então, em tese, como não foi desincumbido o autor da prova do fato constitutivo, quem vai ser sucumbente na demanda é o autor, porque não provou a sua versão dos fatos, não provou o fato constitutivo do seu direito. A função subjetiva, por sua vez, ela está relacionada com a orientação do comportamento das partes. Porque o ônus da prova, ele também atua para as partes saberem como elas devem atuar. E veremos como esse ônus subjetivo é importante, especialmente para a parte quando há dinamização do ônus da prova. Então, passando para as espécies de ônus da prova, de distribuição do ônus da prova, o CPC 73 ele fazia uma distribuição estática do ônus da prova. O que é que isso significa? Autor e réu entravam no processo sabendo exatamente o que cada um deles tinha que provar. Ao autor caberia provar o fato constitutivo do seu direito. Então, se por exemplo eu alego que fulano me causou um dano moral, eu vou ter que provar o nexo causal. Se for a questão subjetiva, eu vou ter que provar o dolo, eu vou ter que provar a culpa, vou ter que provar o dano. Então tudo isso cabe a mim provar para eu poder ser vitorioso na causa. O réu, por sua vez, ele tem uma postura mais passiva. A ele cabe o ônus da prova dos fatos impeditivos, dos fatos modificativos e dos fatos extintivos do direito do autor. Quanto aos fatos extintivos, posso usar o exemplo que Alvena fala, que é aqueles fatos que cessam a vontade concreta da lei. Muito embora não possa mais falar em vontade concreta da lei, a terminologia do Alvena é boa para explicar o que é um fato extintivo. Então, os exemplos que pode usar são a prescrição e a decadência. Sobre os fatos modificativos, eles alteram a exigibilidade do direito do autor. Por exemplo, por meio da exceção de contrato não cumprido, eu digo: olha, não é nem que eu não deva o contrato, aquela obrigação, mas é porque ele também tem uma parte a cumprir que ainda não o fez. E os fatos impeditivos, eles se manifestam anteriormente ou concomitantemente ao fato constitutivo, alterando o seu plano da validade. Como, por exemplo, uma discussão sobre a capacidade dos celebrantes de um negócio jurídico que esteja sendo discutido. Pois bem, essa é a chamada distribuição clássica do ônus da prova, a estática. Mesmo antes do Código de 2015, havia a inversão do ônus da prova lá no CDC, mas na inversão do ônus da prova do CDC ela tinha alguma diferença em relação à dinamização do ônus da prova, porque primeiro ela só cabia do autor para o réu, e segundo, ela tinha como requisitos a verossimilhança ou a hipossuficiência do autor em relação ao réu. A gente vai ver que na teoria adotada pelo CPC, primeiro, a dinamização pode ocorrer tanto do autor para o réu, quanto do réu para o autor. E segundo, não há a exigência da verossimilhança. Muito embora não esteja dizendo que cabe dinamização para qualquer maluquice. Muitas vezes até o argumento da parte, a narração, é tão absurdo que jamais caberia uma dinamização, porque o próprio argumento da parte pode servir de prova contra ela.
Eu poderia mencionar aqui a inversão convencional, bem rapidinho, porque ela já existe no CPC de 73, que é a possibilidade de as próprias partes convencionarem sobre a alteração dos encargos probatórios por meio de um contrato. Mas o mais interessante sobre o tema do ônus da prova para o CPC é a adoção da teoria da dinamização do ônus da prova. Primeiro, uma pequena diferenciação. A gente pode falar em teoria dinâmica do ônus da prova. Pela teoria dinâmica, que ela sempre foi definida pelo Jeremy Bentham, você não teria nenhuma distribuição prévia do ônus da prova. Então entraríamos no processo e ninguém vai saber o que cada um precisa provar. Todo caso concreto, o juiz teria que indicar a quem cabe provar cada coisa. Nós não teríamos nunca um ônus probatório fixo. Pela teoria da dinamização do ônus da prova, nós acolhemos a teoria estática como sendo a regra, mas quando ela não funciona, quando ela causa injustiça, porque a teoria da dinamização do ônus da prova, ela serve para os casos em que uma das partes ela não tem condições técnicas de acesso a uma prova, e aí o juiz ele dinamiza aquele ônus da prova para que a outra parte tenha condições de provar. Então o ônus da prova ele é uma questão de justiça e ele só atua quando a distribuição estática tem problemas. A teoria da dinamização do ônus da prova ela começou a ser desenvolvida na Argentina pelo doutrinador Jorge W. Peirano. Ele foi um dos principais autores a trabalhar com esse tema. Então, um primeiro ponto que a gente tem que entender é que nós temos teoria estática, nós temos a teoria dinâmica do ônus da prova, em que nós entramos no processo sem saber o que cada um tem que provar. Por outro lado, na teoria da dinamização do ônus da prova, e até eu em conjunto com outro professor, Lucas Buril, nós temos um livro sobre a dinamização do ônus da prova, cuja segunda edição sairá no ano de 2016 pela editora Juspoli. Eu acredito que deve sair por volta de fevereiro ou março. Então, desde a primeira edição dessa obra, nós já vínhamos defendendo que a teoria da dinamização do ônus da prova ela só deve atuar quando a teoria estática não conseguir trazer justiça para aquele caso concreto. E primeiro, essa era a teoria que era usada pelos tribunais antes do CPC de 2015, porque se você for procurar no Tribunal do Rio Grande do Sul e até no STJ em alguns casos, ele admitiu a dinamização da prova por meio de um controle de constitucionalidade do artigo 333, que trata da distribuição estática no CPC de 73. Então, o CPC de 2015 ele consagra a dinamização da prova, mas ele não é tão inovador porque já era aplicado pelos tribunais. O que ele faz é colocar aquilo na legislação para facilitar a sua aplicação e mais ainda. Ele vai tentar inserir os requisitos materiais e os requisitos processuais para a utilização da teoria da dinamização do ônus da prova. A principal utilização na teoria da dinamização do ônus da prova no CPC 73 era para casos de responsabilidade civil médica, por exemplo, em que, por vezes, quem tinha muito mais condição de provar se houve ou não um erro era o médico. Então, o que é que o juiz fazia? Ao invés de determinar que a parte autora provasse o erro médico, ele impunha que o médico trouxesse elementos probatórios para provar que não houve nenhum erro durante a realização daquele procedimento cirúrgico. Então, acerca das grandes novidades sobre esse tema no CPC 2015 é o de que a legislação começou a colocar os seus requisitos materiais, porque ficava algo meio solto para a atuação jurisprudencial. Então,
Quanto aos requisitos materiais, nós podemos mencionar a ideia de que uma parte detenha em relação à outra conhecimentos técnicos superiores, informações específicas sobre os fatos ou uma maior facilidade em sua demonstração. Isso tudo dos requisitos materiais eu estou extraindo do artigo 373, parágrafo 1º do novo CPC. E até para que vocês se situem um pouco, vocês até podem lê-lo de casa, mas vamos ler esse texto normativo juntos, porque aí boa parte do debate aqui vai ser extraído dele. Então, o parágrafo 1º do 373 diz: nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, que fala da distribuição estática, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, o primeiro ponto são os requisitos materiais. E temos que ver que, muito embora ele exija que a outra parte tenha mais conhecimento, não basta isso. Para que eu possa dinamizar o ônus da prova, eu tenho que alinhar uma maior condição probatória de uma parte e uma grande dificuldade probatória do outro lado. Então, a dinamização ela só atua quando a distribuição estática não funciona, até porque, em regra, a distribuição estática ela é bastante funcional, ela funciona para o caso concreto. E além de tudo, a distribuição estática ela é muito mais segura do que a dinâmica, porque pela distribuição estática cada um já começa o processo sabendo exatamente como deve atuar naquele caso concreto. Então, eu primeiro tenho que ter uma parte com maiores condições probatórias e também a outra parte com dificuldade de produção probatória. E um outro requisito para a dinamização da prova de cunho material é o de que a dinamização, o parágrafo 2º do 373 diz que a decisão prevista no parágrafo 1º, que fala da dinamização, não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. E o que é que isso significa? Significa que ao dinamizar o ônus da prova, o juiz não pode fazer com que eu tenha dificuldade de um lado e cause uma prova diabólica, que é uma prova que eu não tenho como produzir do outro lado. Então, eu só posso dinamizar quando a desincumbência daquele ônus da prova seja possível. Se ele causar uma prova diabólica para o réu, quando houver dinamização em relação a ele, a vedação o cabimento dessa teoria. O que eu tenho que ver é analisar quem é que deveria ter condições de ter conhecimento daquele fato. Um outro ponto, e aí passando agora para os requisitos processuais, o primeiro deles é ao momento em que deve ser realizada a dinamização. Esse tema ele já foi muito discutido em relação à inversão do ônus da prova no CDC, porque muita doutrina defendia que o ônus da prova ele tinha apenas a dimensão objetiva, e por muito tempo o STJ admitia que eu invertesse o ônus da prova apenas na sentença, e isso era um absurdo. Por quê? Porque eu tinha nitidamente uma decisão completamente surpresa. E por que essa era uma decisão surpresa? É simples. Porque se eu inverto o ônus da prova na sentença, como é que a parte que tem sobre si um novo ônus probatório poderá se desincumbir desse encargo? Seria impossível. Ela teria que, em tese, adivinhar que poderia haver inversão do ônus da prova e já produzir prova nesse sentido. Isso é um meu absurdo.
a parte não tem como adivinhar que vai haver ou não a inversão. Então, depois de algum tempo, o próprio STJ ele começou a alterar o seu entendimento para dizer que, para inverter o ônus da prova, o juiz sempre tem que dar oportunidade para que a outra parte possa se desincumbir daquele novo encargo probatório. E esse posicionamento ele foi consolidado no novo Código de Processo Civil. E, em regra, o momento para dinamizar o ônus da prova é na decisão de saneamento e de organização do processo, nos termos do artigo 357, inciso 1º. Então, na decisão de saneamento, o juiz já deve dinamizar o ônus da prova. E, claro, sempre de forma fundamental, ele sempre tem que fundamentar o porquê de estar dinamizando o ônus da prova, dizer porquê uma parte tem mais condições probatórias do que a outra. Agora um detalhe, muito embora se coloque como regra a dinamização na decisão de saneamento, pode acontecer de, nesse momento, a gente ainda não saber se uma parte tem ou não melhores condições probatórias, mas o que mais importa aqui é que, independentemente do momento, que o juiz, quando ele dinamiza, ele tem que permitir que a parte contrária possa se desincumbir daquele encargo a ela agora atribuído. Então, se não for na decisão de saneamento, pode ser depois, mas ele sempre tem que permitir que a parte possa se desincumbir daquele encargo probatório. Um outro detalhe muito importante ainda sobre a dinamização é o de que o juiz, ao dinamizar, ele tem que indicar expressamente sobre quais fatos a dinamização vai incidir. Porque quando eu dinamizo o ônus da prova, eu não estou dinamizando tudo. Eu tenho que indicar sobre que fato individualmente eu vou determinar a inversão, a dinamização do ônus da prova. Então, digamos que numa ação de responsabilidade civil médica, eu posso dinamizar o ônus da prova para que se prove se houve ou não culpa ou dolo. Mas eu não vou dinamizar o ônus da prova para o dano. Quem tem que provar o dano é o autor. Aquilo não vai ser dinamizado. Então o juiz tem que dizer sobre que fatos estará havendo a dinamização. Por outro tema só vai caber recurso agravo de instrumento nos casos em que o juiz redistribui o ônus da prova. Isso está no artigo 1015, inciso 11. E o que é que isso significa? Só vai caber recurso se ele dinamizar o ônus da prova. Em tese, quando ele não dinamiza o ônus da prova, quando ele rejeita a dinamização, não vai caber um recurso imediato. O recurso cabível aí, ele só vai ser interposto quando da apelação ou das contrarrazões da apelação. É porque no novo código o agravo retido foi extinto. Então, para aquelas questões sobre as quais cabia agravo retido e não cabe o agravo de instrumento, o que é que faz a parte? Vai ter que esperar a apelação para poder impugnar aquela questão. Eu, em conjunto com o Lucas Buril e também Marinoni, o Arenharte e o Vitilheiro, eles defendem que para essa hipótese de cabimento de agravo de instrumento, vai caber tanto para a redistribuição quanto os casos em que ele recusa a redistribuição. Isso porque, do contrário, teríamos uma violação da igualdade, o que tornaria esse artigo inconstitucional, porque não seria possível que sobre o mesmo tema cabe recurso para o deferimento, mas não cabe para o seu indeferimento. Outro tema também importante é que a decisão que dinamiza o ônus da prova, ela estabiliza. Então ele não pode alterá-la, salvo se houver a ocorrência de um fato superveniente. Por exemplo, se uma empresa que tinha condições de provar um determinado fato vem à falência, ou sei lá, sofre um acidente, e ela deixa de ter aquelas condições. E o juiz poderia voltar atrás na dinamização. Por fim, só é possível, em relação ao recurso excepcional, a partir do CPC 2015, o recurso cabível será o recurso especial. E nesse caso, nós não cairemos no problema da súmula 7.
Porque qual é o objetivo para o recurso especial sobre dinamização do ônus da prova? Não é que ele vá avaliar se tinham ou não as condições, especialmente fáticas. Ele vai, a partir do desenho fático desenvolvido pelo magistrado, ele vai dizer, para esse caso, cabe ou não a dinamização. Então, digamos que para um caso de responsabilidade médica, uma parte simples e o médico. Então, pode o STJ controlar se para essa espécie de caso concreto cabe ou não a dinamização, mas ele não vai reavaliar os detalhes, os fatos do caso concreto. Ele vai avaliar abstratamente se naquele caso cabe ou não a dinamização. Então, esses são os principais pontos sobre a dinamização do ônus da prova que eu gostaria de falar com vocês. Pois bem, o próximo tema que precisamos verificar é o tema da prova emprestada. E o novo código tratou dele no artigo 372, afirmando que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Foi um tratamento bastante singelo, mas foi muito mais do que havia no CPC de 73, que na verdade não tratava do tema. Ele vinha já sendo admitido pela jurisprudência, mas o código em si não tratava da temática. Então, um primeiro apontamento sobre a prova emprestada é o de que ela ingressa a título de prova documentada e ela mantém a natureza jurídica da prova originária. Então, por que eu estou dizendo isso? Qual é a relevância? Se eu, por exemplo, vou entrar com um mandado de segurança, exige que eu tenha a prova documental. E a prova documental não é documentada. Então, se eu, por exemplo, pego uma prova testemunhal de outro processo e quero trazer para o mandado de segurança, não dá, porque o que se exige no mandado de segurança é prova documental. E a prova documentada mantém a natureza da prova em relação à qual ela é originária. Então, sobre a admissibilidade dessa prova, é que a doutrina fala muito sobre, não, só deve se admitir a prova emprestada à medida em que ela for difícil de ser repetida. Então, quanto mais difícil da prova ser repetida, a mais adequada seria a admissão da prova emprestada, muito embora o CPC ele não faça essa exigência. Sobre o contraditório, o CPC de 73 ele faz menção que deve ser observado o contraditório, mas ele não vai a fundo disso. A doutrina ela tentou desenvolver esse tema. O primeiro tema é: os meios de prova que admitem contraditório integral posteriormente à sua produção, como a prova documental, podem ser livremente utilizados a título de prova emprestada, mesmo que nem sejam as mesmas partes. Essa é a posição do Marinoni, do Ari Hart e do Daniel Metidiero. No entanto, a professora Arlete Aurelio Dinamarco dizem que nesses casos sequer eu falo de prova emprestada. Aí eu simplesmente estou produzindo a prova e eu vou ter o contraditório sobre aquele tema. Para as provas não documentais, como a prova pericial e como uma prova testemunhal, se forem as mesmas partes, não haveria problema. Poderia pegar em processo que tem as mesmas partes, uma prova testemunhal e levar para outro processo, uma prova pericial, um ato notarial, etc. Quando tivermos partes diferentes e seja uma prova não documental, é que poderia haver o problema, porque eu teria que observar se é possível ou não observar o contraditório de forma efetiva. Porque, por exemplo, uma prova testemunhal emprestada não há o devido contraditório, porque eu não vou poder interrogar a testemunha se
se eu não fui parte no outro processo. Então, parece que aí, nesse caso, é que vai ser uma espécie de caso limítrofe, porque eu vou avaliar se aquela prova é repetível ou não. Se ela não for repetível, sei lá, a testemunha morreu, é possível que eu venha admitir a utilização daquela prova emprestada, mesmo que não seja as mesmas partes, mas eu vou ter possibilidade de, não de contraditar a testemunha, óbvio, mas de debater em cima daquele testemunho. Na verdade, o professor Araquém de Assis e Arlete Aureli, ele defende que basta que a parte contra a qual se produz a prova tenha tido a oportunidade de participar de sua coleta na origem. Então seria mais simples do que a posição do Marinoni, do Arenhart e do Mitidiero. O problema é quando a outra parte não participou, né? Como é que eu ia resolver? Me parece que terá que haver uma espécie de ponderação de direitos fundamentais, porque eu vou ter direito à prova de um lado e o direito ao contraditório da outra. Então temos que analisar se pode-se ou não aqueles casos. O STJ, por sua vez, no RESP 617.428, admitiu tranquilamente que uma prova de um processo de A contra B fosse emprestada por um processo de C contra D sem maiores restrições. Outras delimitações sobre a prova emprestada é que ela há de ter sido produzida perante uma autoridade judiciária. Esse é o posicionamento do Araquém de Assis. Então, não seria possível que houvesse prova emprestada de um processo administrativo para um processo judicial, mas o contrário seria possível. Eu poderia trazer uma prova de uma atividade judiciária para um processo administrativo, que é mais ou menos a posição da professora Arlete Aureli, segundo a qual não seria possível prova emprestada de processo administrativo ou inquérito policial para outras hipóteses. Outro detalhe é que a prova que eu quero trazer emprestada não seja ilícita e mais, ela não pode derivar de uma causa com segredo de justiça, exceto quando ela venha a ser utilizada para um processo que sejam as mesmas partes. E também, outro tema interessante é sobre a valoração, porque, tal como as outras, a prova emprestada vale tal como as outras e guardará o mesmo valor da prova originária. Outro grande tema da parte geral do direito probatório foi a introdução da produção antecipada de prova. Desde o período do CPC de 73, autores como Fred Didier, o Flávio Luiz de Acho, que fez a sua tese de titularidade tão somente sobre o direito à antecipação da prova amplo, com base no direito à prova que está na Constituição. Também o Daniel Amorim Assunção Neves, que sua tese de doutorado abordou também o tema, porque pelo Código 73, a produção antecipada de prova estava na parte de cautelares, ela sempre dependia de uma urgência. Então, eu só poderia produzir antecipadamente uma prova se houvesse urgência. Mas já se defendia que eu teria um direito autônomo à produção antecipada de prova. Então, o que o novo CPC fez foi meio que acolher toda essa doutrina para ampliar bastante os casos em que eu posso me utilizar dessa produção antecipada de prova antes de ajuizar um processo. Então, por meio dessa produção antecipada de prova, eu entro com um procedimento prévio que tem natureza jurídica de jurisdição voluntária e vou requerer a produção de uma determinada prova para vários fins, ou seja, para entrar com o processo depois. Enfim, a gente vai ver essas possibilidades daqui a pouco. A primeira observação é que ele vai caber para qualquer tipo de prova, exceto a prova documental. Por quê?
porque aí nós já temos uma forma adequada, que é a ação de exibição do documento. Então não precisaria entrar com essa produção antecipada de prova. Nesse procedimento, eu tenho que indicar na petição inicial a causa de pedir, os fatos sobre o qual requer provas e também as provas que eu estou requerendo. E até para vocês se situarem em termos de artigo, o regulamento desse tema foi realizado nos artigos 381, 382 e artigo 383 do novo Código de Processo Civil. Então, eu tenho que entrar especificamente com um inicial para esse procedimento. Mas chegando já quase no mérito dessa produção antecipada de prova, o professor Flávio Luiz Yacho analisa que até para ser admitida essa produção antecipada de prova, eu tenho que mostrar que tenho alguma mínima razão na ação que eu posso vir a entrar. Então, diz o professor Flávio Luiz Yacho que eu posso admitir o indeferimento pela nítida improcedência da ação em relação à qual eu me refiro. Então seria um limite para essa produção antecipada da prova, quando houver uma nítida improcedência da ação referida pela própria narrativa fática que eu fizer. Há um outro doutrinador, André Bruni, que diz que para caber também esse procedimento, eu tenho que demonstrar a situação de potencial condição de parte em processo judicial futuro e a razão pela qual aquela prova não poderia ser produzida sem o auxílio do Poder Judiciário. Seria uma forma de mostrar o meu interesse de agir. Ele seria preenchido mediante a comprovação ou a alegação de aquela prova só poderia ser produzida por meio do Poder Judiciário. Então, eu já mencionei que não há mais aquela exigência genérica de urgência que existia no Código de 73. Mas, claro, não cabe para qualquer hipótese. Então, as hipóteses especificamente típicas do CPC para o cabimento dessa produção antecipada de prova são: no artigo 381, ela cabe nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Então, um exemplo clássico que eu posso usar aqui é de produção de uma prova testemunhal, porque aquela testemunha vai falecer. Se eu esperar entrar com o processo judicial, ter todo o procedimento para poder ter uma audiência de instrução e julgamento. E até nesse caso eu tenho alguma urgência, mas a gente vai ver que nos outros dois casos do artigo 381, eu meio que jogo a urgência de lado, eu tiro a urgência da jogada. Então, o outro caso é quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito. Então, eu entro com essa produção antecipada de prova dizendo: olha, essa prova que eu vou produzir, ou sei lá, digamos que eu vou produzir uma prova testemunhal em relação a um acidente de veículo, porque essa prova vai me ajudar a conversar com o cara que causou o acidente, para que eu possa ter uma autocomposição com ele vai, sei lá, me oferecer algum valor, porque eu vou provar logo que ele foi culpado, etc e tal. A última hipótese é para o prévio conhecimento dos fatos que possa justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. E no mesmo caso, lá do acidente de carro, ele pode ter uma testemunha que venha dizer: o outro cara não atravessou nenhum sinal vermelho, estava dirigindo adequadamente. Então, eu posso até, com aquela produção antecipada de prova, desistir de entrar com um litígio. A doutrina menciona que, embora eu tenha uma grande abertura para essa produção antecipada de prova no novo código, ela não pode ser utilizada para as chamadas fishing expeditions,
que menciona-se no direito americano, em que às vezes eu tento me utilizar da produção antecipada de prova para tentar descobrir um segredo industrial da empresa, ou conseguir algum documento que não vai me servir para nenhum litígio, mas pode me beneficiar pessoalmente. O cara que vai tentar descobrir a fórmula da Coca-Cola ou coisa do tipo, ou algum segredo comercial da Apple. Então tem que ter cuidado também para não ter um abuso do direito de produção antecipada de prova. Outro tema interessante sobre essa produção antecipada de prova está relacionado com a competência. Segundo o artigo 381, parágrafo 2º, teremos foros concorrentes. Então, essa produção antecipada de prova deve ser ajuizada no foro onde deva ser produzida a prova. Então, digamos, uma testemunha que mora em outro foro possa ajuizar onde é domiciliada aquela testemunha, ou no foro do domicílio do réu. Então, eu tenho dois foros concorrentes que estão à escolha do autor. Outro detalhe importante é que aí não vai ter prevenção do juízo para uma eventual ação a ser proposta. Está no artigo 381, parágrafo 3º. Então, não há prevenção. Se eu ajuizar, por exemplo, no foro da testemunha, no domicílio da testemunha, eu não sou obrigado a propor ação naquele mesmo local. A outra questão interessante ainda sobre a competência é que é atribuída ao juiz estadual competência para produzir prova antecipada contraente da União, quando não houver justiça federal na localidade. Está no artigo 381, parágrafo 4º. Então, imaginemos um caso em que a parte reside no interior, que não tem justiça federal ali. Então, eu poderia ajuizar naquele local, da produção da prova. A testemunha mora num local onde a União, onde não há justiça federal, eu poderia ajuizar naquele local, mesmo que não tenha JF, aí a justiça estadual poderia atuar. Sobre a citação dos interessados, há uma situação meio curiosa, porque não há uma previsão adequada de contraditório para essas ações. O artigo 382, parágrafo 1º, menciona que os eventuais interessados devem ser citados, e até essa citação pode ser realizada de ofício, e é algo que já tem sido meio questionado. Porque em tese ele vai ter a citação que vai participar da produção da prova, mas em tese não cabe nem defesa e nem recurso. O artigo 382, parágrafo 4º, ele afirma que neste procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. O professor Fred Didier defende que tem que caber sim defesa, ou um eventual recurso pelo menos, porque aquele contra o qual quer ser produzida a prova, o réu em uma possível ação, ora, ele pode chegar e dizer, olha, isso aqui é o que eu falei, uma ficha in expedition, ou sei lá, o autor não mostrou que preenche nenhuma das hipóteses de cabimento da produção antecipada de prova. Então me parece que no mínimo cabe alguma intervenção. O juiz teria que dar oportunidade para o réu dessa ação se manifestar, até para alegar que não cabe nesse caso essa produção antecipada de prova. Então conseguimos perceber que essa produção antecipada de prova ela tem um potencial muito interessante para o novo código. Ela pode, por exemplo, diminuir a quantidade de litígios que chegam efetivamente no Poder Judiciário, e ela permite que a parte possa produzir uma prova até para chegar já no processo com os seus argumentos bem mais robustos. Claro que tem sempre que analisar que não se pode abusar daquele direito de produção antecipada da prova, que deriva do direito à prova, que é constitucional. Então, enfim, esses que eu mencionei foram aspectos principais
da produção antecipada de prova. E, enfim, com esse breve apanhado de alguns temas da parte de direito probatório, eu me despeço aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido entender as principais novidades, como a mudança no convencimento judicial que tem que ocorrer, a questão da prova emprestada, que agora está regulada no novo código, a produção antecipada de prova, que agora está regulada no novo código. Então, na parte probatória, temos realmente algumas novidades muito interessantes e que tem o potencial de mudar muito o nosso código de processo civil e a prática processal. Então, enfim, eu agradeço pela atenção e pelo convite que me foi feito pela Ana Paula, e até uma próxima oportunidade para que possamos dialogar.